Pessoal, vamos lá. Os termos hoje contemporâneo ligado às posições contraditórias entre os princípios e início, onde há um princípio, há um início. Nós podemos colocar entre questões importantes sobre as incertezas e imprecisões ligadas às pesquisas analíticas contemporâneas. Nós vamos pegar um viés, ou seja, um campo de partida relacionado à filosofia, que é a própria ciência, mas a própria ciência diz que a própria filosofia é algo que não é, ou seja, não tenha definições. Um campo subjetivo que passa como um trem sem ter uma objetividade ligado ao processo científico sistêmico de elaborações científicas. Então, quando abordamos esses modelos apartadas, apartheids, modo apartados, ou seja, coloca combinações entre uma esfera, não vou colocar uma esfera heterocêntrica, mas coloca departamentos de possibilidades e impossibilidades contraditórias. Ok? Então, quando falamos sobre o aspecto que relaciona aos direitos e as direções ligado ao estímulo, a própria filosofia nos coloca uma ginástica do pensamento. Nós vemos a própria reflexão que eles colocam desde a época da Grécia ou Roma, a ginástica, um duelismo entre as questões elaborais. Então, a filosofia era colocada, de algumas maneiras, em questões de algumas corridas ou fundamentos entre essa crise histórica relacionada a uma ginástica de exercitar o pensamento. Ou seja, buscando um simples exercício e adestramento de uma função, ou no caso, o pensamento em vez dos músculos. Ou seja, colocava essa finalidade em questões de campo épico, ópero e as particularidades entre o entendimento e a literatura, entre o entendimento e as conclusões. Ok? Quando falamos deste maneira a partir destes campos, nesse sentido, entre as impressões, ou a própria impressão vai ser um meio agonista ou antagonista de compartilharmos fatos importantes entre a literatura e o gênero, a literatura e a raça, a literatura e ela é a filosofia totalizada. Aprendemos um modo e essas mobilidades. Eu coloquei aqui uma questão bem importante, que vem um tratado de um assunto que se ocupa, aonde há algo ocupado, há uma existência. Há um sujeito histórico, há uma existência entre forças relativas, absolutas, e que nos coloca esses dispositivos que vêm a disparar sobre o campo heterogêneo. Somos titulares unânimes da nossa própria pesquisa, que o próprio titular vai filosofar nos seus pontos frágeis e pontos de vista que relacionam. Eu estava falando tempos atrás, agora pouco tempos atrás, falando, e deixa a pesquisa me levar, que a maioria das vezes condenamos a própria ciência, mas a própria ciência coloca a própria filosofia como um meio de dispositivo que vem a ser um processo sistêmico. Ok? Então esse tempo associa deslocamento, esse tempo que vai ser ocupado, ou um tempo livre, ou um tempo disponível, ou indisponível, esse tempo que vai ocupar o nosso dia diário, coloca uma questão de coordenação, onde buscamos o conceito sobre tempo e coordenação, sobre tempo e trabalho, ok? Então são fatores que vêm a relacionar entre esses combustíveis
que relacionam a espécie, entre esses combustíveis que relacionam a própria raça, há fatores que nós podemos colocar. Primeiro ponto, como eu falei, o gênero. E outro ponto, né, questão de etnias, raças, mas que venha centralizar uma carga acentuada. E tem acentos mais ou menos, como eu coloquei, em lugares que se ocupam, em lugares que se esforçam, em lugares que há frequência. Há lugares, nesse panorama, que colocamos um esforço e a concentração ligada ao próprio movimento determinista ou determinado pelo nosso gesto motor. Não como a ginástica ligada aos campos só filosóficos de pensar, mas já pensamos, já colocamos claramente uma definição. E as indefinições ficam nesse campo de subjetividade. Mas a subjetividade é um trem que passa, respeitando algumas músicas e algumas pessoas ligadas à ciência, da religião. Nós podemos lembrar de algumas músicas, né, sobre o trem. Então vamos lá. Nesta probabilidade, com o objeto central, desde o século XVIII para o século XIX, coloca o autoritarismo. E o século XVIII como uma filosofia que estava perplexa e confundindo o que é educação física. Nós podemos perceber que em destaque, é lógico, na Idade Média, nas classes médias de hoje, podemos deparar com situações bem importantes, quais? O processo metodológico, ok? E o processo bioquímico. Havia um duelo de titãs entre a química e a física. E esse duelo entre a gravidade histórica e o processo bioquímico relacionado às cadeias periódicas, os termos que nós falamos sobre farmácia, e também o intercâmbio, o âmbito ligado simplesmente à nossa vida desde o nosso nascimento. Ok? Então, vamos lá. Então, como buscamos em partida, falamos sobre ciência, quando a pessoa fala, não é minha área, fica uma consequência cuja essência e a transcendência nos coloca inquietações, intaguações. Aí fica um tipo de superciência onde você está na sua coordenação, fica uma superciência que ninguém pode ocupar a sua própria ciência. Mas se nós olharmos em canais, núcleos, o secretariado ligado à faculdade, ensino superior, ensino técnico, o movimento está iminente. E fica um tipo de consequência do tórax, né? Nós colocamos os campos de fatores que venham a ser oponentes. Então, uma superciência, será que é a motricidade humana? A superciência é a educação física? Ou outros tipos de disciplinas, medicina, motora? Há um tipo de superciência que coloca um campo prolongado ligado a uma ciência solidificada, mas que ela quer ser solidificada, mas ela é constante. Ela quer ser solidificada, mas ela tem um aprendizado permanente, uma formação contínua, que coloca elaborações que sempre será, ou haverá um compromisso, ou haverá uma produção. Eu vou usar o termo a produção científica. A palavra a produção junto, entre essas conjugações, que podemos pegar a essência nesses campos de extratos relacionados ao próprio treino e à nossa expressão corporal, como falamos. Ok? Então, a ciência indica que ela não é ciência, mas a própria ciência que fala que não é, ela está discutindo sobre a própria ciência, que é o movimento. A ciência do movimento, a ciência e os fatores que vão dizer, não é minha área, mas relaciona o campo do pensar. Não é minha área, mas relaciona o campo das afeições. Ou seja, esses efeitos que ocorrem desde o século XVIII, XVII, coloca panoramas importantes. Ou seja, nesse processo, o que nós somos, nesse processo bioquímico, o que nós somos? Aí há várias vertentes, por isso que eu falo que a própria educação física, ela é adjetivo, substantivo e N outros
N fatores ligados